Estamos de volta com você nesse momento falando sobre algo tão tremendo que é a oração, o poder da oração, a importância dela na nossa vida, na nossa via de comunicação com Deus. E claro, quando nós oramos, é tão importante também nós darmos um espaço, além de nós falarmos com Deus, porque a comunicação é algo de duas vias. Você fala com alguém e você não só fica falando, aquela pessoa também interage com você. Ela também fala. Você fala, a pessoa também fala, ela ouve, e você fala, depois você ouve e ela fala, e é assim com Deus também. Tem um versículo em Salmo 46 que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando, fique quieto um pouco, agora aquietai, para que você saiba que eu vou falar com você, que eu quero agir na tua vida, que eu sou Deus na tua vida. Aquieta-te. Então tem momentos na nossa oração onde a gente fica também esperando Deus falar, e Deus fala. Eu lembro tantas vezes eu estava em situações, em momentos, não necessariamente ajoelhada, momentos onde eu me ajoelhei, andei no meu quarto, eu gosto de orar marchando também. Às vezes a oração requer uma oração de guerra, uma oração intercessória, que você batalha. Então você fica de pé, anda, marcha. Tem orações que você se prostra, tem oração que você está deitada na cama, sentado. Eu lembro um dia eu estava na pia da minha cozinha, mexendo com um alimento, fazendo uma comida. E ali Deus falou comigo. Eu estava falando com Deus. Eu estava em oração, eu estava chorando aquele dia, pedindo a Deus graça, uma solução, por uma circunstância que eu estava passando. E aí, enquanto eu estava ali pensando, falando, chorando, Deus falou comigo. Então a oração é assim. Você fala, mas você também espera o que Deus tem a te dizer. Muitas vezes Deus fala para mim: espera, confia, te acalma. Uma das palavras que Deus mais fala no meu coração é confia. Em outras palavras, está dizendo: olha, eu estou agindo, confia em mim. Está tudo difícil, está complicado, você está triste, está aquilo, uma dificuldade, mas confia, porque eu estou agindo, eu estou operando, eu estou fazendo, eu estou dando a solução. Eu quero que você faça algo. Confie. Olha que tremendo. Então você vai dar espaço para Deus falar isso para você. Falar que Ele está agindo, para você confiar, para você se aquietar. Está entendendo? Porque Deus fala conosco. É uma conversa de duas vias. Como toda conversa é. Você não fala com uma pessoa e ela não fala nada. Ela também interage com você. A oração é o mesmo princípio. Amém? Então é importante que você e eu venhamos a entender este princípio, não é? Temos que ser também constantes e específicos na nossa oração. Ah, Senhor, tu sabes aquilo, e aquele problema, e aquela pessoa, e aquela situação. Qual situação especificamente? Qual pessoa? Qual dilema? Seja específico. Sabe, Senhor, eu preciso de algo específico. Amém? E Deus, Ele ouve e Ele age especificamente. Você está entendendo? Deus é fiel. Mas você tem que ser sincera com Ele, honesta com Ele. Qual é a tua causa? Qual é aquilo que você precisa? E você tem que ser específico. Deus sabe. Deus sabe antes que você peça o que você precisa. Mas Deus ama quando você fala, quando você pede, quando você é específico, quando você coloca o teu coração diante dele. Certa vez eu estava numa situação que eu estava precisando. Você sabe que todos os dias eu estou aqui fazendo programa e a gente precisa sempre de uma roupa diferente. Eu lembro uma época que eu já estava cansada de todos os dias fazer com a mesma roupa o programa, mesma semana, repetia. Um dia eu falei: Senhor, estou precisando de mais roupas. Senhor, provê. E não poucas. Aí eu abri um espaçozão assim grande no meu guarda-roupa. Tá aqui, ó.
esse espaço vazio, Senhor, eu preciso que tu preenchas. Aí eu fui na outro espaço, né, do outro parte do guarda-roupa, abri e deixei aberto aquele espaço. Foi específico. Eu falei, Deus, eu estou precisando, não é de uma peça, eu estou precisando de bastante. E passou-se um tempo. E eu vou dizer para vocês, Deus é fiel. Depois de pouco tempo, Deus usou uma pessoa para me abençoar. E quando eu fui dar conta, aquele espaço estava cheio, o outro estava cheio, gaveta, eu fui tremendamente abençoada. Você está entendendo? Deus respondeu com muita coisa bonita, blusa, saia, calça comprida, isso, e roupas de festa, mas era tanta coisa. Então Deus, quando a gente é específico e diz para Ele, Deus é específico em responder também. Amém? Então você pode falar, Senhor, salva, transforma nesta situação, nesta atitude. E Deus, Ele é fiel. Deus ouve e Deus responde também. Então é importante que você seja constante, que você seja fiel, porque muitas pessoas, elas estão ali orando e não vejam a resposta. Ah, Senhor, não estou vendo, não estou recebendo, então eu vou parar de orar. Não faça isso, continue, sabe? Porque Deus está com a tua bênção, o teu milagre, a tua resposta está a caminho. Agora, Deus responde de várias maneiras. Muitas vezes Deus diz sim. Muitas vezes Deus, a resposta dele, por enquanto, é um não. Porque Ele tem algo melhor para você. E muitas vezes Deus fala, espera. Eu vou fazer algo, mas eu quero que você espere. Não é a hora ainda, não é o tempo ainda, então você vai esperar em mim. E essa é a hora difícil, a hora da espera, que ninguém gosta de esperar. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. A Bíblia fala também, em Isaías 64, versículo 4, que o Senhor trabalha a favor da pessoa que espera por Ele. Está entendendo? Deus trabalha para aquele que sabe esperar nele. E esse esperar pode significar oração, eu estou esperando, orando, esperando, louvando, esperando, sendo grata, esperando na palavra dele, lendo ela. Não é só ficar de braços cruzados esperando. Estou esperando em Deus com uma fé ativa, uma atitude ativa. E a oração é uma atitude ativa. Você está orando, você está esperando em Deus. E o que Deus está fazendo? Ele está agindo a teu favor. Ele trabalha para aquele que está orando, aquele que está esperando nele. E eu notei aqui uma outra coisa interessante também sobre a questão da oração. Aqui as respostas, né, pode ser sim, pode ser não. Deus está falando também na hora certa, tem um tempo, espera, porque eu vou fazer e a gente tem que esperar. Amém? Tanta coisa na vida a gente espera. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Eu notei algo aqui interessante, que existem também 3 coisas que são barreiras para as nossas orações. E você pode estar dizendo, mas existe algum tipo de barreira, de empecilho? Existe. Tem 3 coisas que podem impedir nossas orações de serem respondidas. Em o Salmo 66, se eu não me engano, é o versículo 18. Ele diz assim para você e para mim: se no meu coração eu contemplei, no coração eu contemplava a vaidade, o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Se no meu coração eu tivesse atitude de raiva, de ódio, de pecado, de contenda, de falta de perdão, o Senhor não teria me ouvido. Então nós temos que limpar o nosso coração, confessar nosso pecado. E Deus falou isso para mim uma vez. Estava em guerra, orando por uma pessoa, por um familiar, uma pessoa da família, que estava ali precisando de libertação. Eu lembro aquela madrugada, eu fui na sala interceder por esse familiar, por esse parente, e aí eu estava lá guerreando, lutando, orando, e Deus falou no meu coração: olha, eu preciso que você se conserte. Tem coisas no teu coração que não estão bons.
Você está nutrindo um sentimento contra algumas pessoas e você precisa perdoá-las. E você precisa consertar. Então você precisa ter essa atitude diferente no teu coração, para que eu possa ouvir a tua oração. E na hora, eu consertei meu coração, pedi perdão a Deus. Porque se nós guardamos pecado, nós precisamos entender que pode ser um empecilho a Deus nos responder. Está aqui na Bíblia. Se eu tivesse guardado o pecado, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Salmo 66, versículo 18. Uma outra coisa também que pode ser um fator de empecilho na nossa oração é os motivos errados. Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala: vocês oram, mas vocês oram, né, por coisas atitudes egoístas e pedidos que não são aquilo que eu quero que vocês orem, ou que aquilo que eu tenho para vocês, um plano bom. Vocês oram fora da minha vontade. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia precisamente, nessa passagem, Tiago, capítulo 4, e vamos ver aqui no versículo 3, que diz assim, pra gente, olha só, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem pessoas que pedem coisas para se esbanjar nos seus próprios prazeres. Essa oração Deus não vai responder. É uma oração egocêntrica, egoísta. E muitas vezes não é para unir o teu próprio bem, porque nem sempre aquilo que você pede para você é bom para você. Porque Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos sabemos. Se a gente acha que a gente sabe o que é bom para nós, Deus sabe muito mais do que é bom para nós. Então ele está falando que tem orações que ele não pode responder, porque elas são baseadas em atitudes egocêntricas e egoístas. Você está entendendo? Então, o que pode impedir uma oração? Pecado no meu coração, atitudes egocêntricas. E a terceira barreira, o empecilho, para que Deus venha responder às nossas orações, chama-se falta de fé. Não adianta eu orar tendo dúvida no meu coração, orar tendo incredulidade. Estou orando, mas não sei não se Deus pode mesmo, se Deus vai mesmo, porque aquela pessoa está complicada, ela é difícil. Às vezes a gente ora olhando para a impossibilidade. Por exemplo, uma pessoa que está orando para uma pessoa que está em drogas, ou está no estilo de vida de um vício. E você olha para aquela pessoa, para aquele vício, e você vê ela mais afundada no vício, e você fica pensando: gente, essa pessoa não tem saída. Essa pessoa, como é que ela vai mudar? E você olha para a pessoa, para o problema da pessoa, para a dificuldade dela, se esquecendo que Deus é poderoso, que Deus tem poder, que Deus pode fazer infinitamente mais acima daquilo que você está pedindo. Que não há impossíveis para Ele. E que Deus, operando Ele, quem impedirá? Haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Mas a gente, por a gente achar que é impossível, a gente acha que para Deus também é. E aí, que é perigoso orar nesse pensamento: é muito difícil, impossível. Sim, para você e para mim, mas para Deus não. Então nós temos que aprender a orar com fé, crendo que o impossível não é o nosso departamento, mas é de Deus. Então, na hora que você está orando, não fica olhando o difícil. Olha para Deus e fala: Deus, tu podes. Tu és Senhor, podes muito mais. Eu creio, eu confio, eu declaro a minha vitória. E é assim que Deus quer. Porque a Bíblia diz, em Hebreus, se eu não me engano, é o capítulo 11, versículo 6, que se a gente quiser agradar a Deus, nós temos que agradá-lo crendo nele. Crer que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam, que buscam ele. Mas a gente tem que ter fé. Porque ele ama, sabe? Ele tem prazer, agrada a ele. Não é? Então nós precisamos ter fé enquanto nós estamos orando. Aliás, a fé é que nos leva a orar. Ela nos incentiva. Amém? Esses dias eu estava olhando uma revista aqui, um periódico de uma revista evangélica, e
E eu estava vendo ali, é de outro país. Eu recebi uma época que vinha de dos Estados Unidos, uma revista muito tremenda, direcionada a mulheres. E tem muitos artigos bons. E no começo da revista, ali, uma parte ali, fala-se, tem um momento de testemunhos. Eu estava vendo ontem várias edições da revista, só para ver aqueles testemunhos. Eu fiquei tão fortalecida. Mulheres falando sobre casamentos que estavam ali para baixo e Deus restaurou, causas de finanças impossíveis e Deus proveu, saúde que estava já nas últimas e Deus curou. Eu estava vendo aqui, meu Deus, que coisa tremenda, como que Deus agiu na vida dessas mulheres simples, pessoas como você e eu. Mas aquilo fortaleceu a minha fé, me estimulou a querer orar mais e buscar Deus. Então hoje, se você está com a fé fraca para orar, vai ler a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe, na casa de Deus, lá você é fortalecido para permanecer e prevalecer na oração. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para você. Se você puder, dê uma olhadinha em Mateus capítulo 6, naqueles versículos lá no começo, que falam sobre ofertar, orar e jejuar. Olhe também 1 Tessalonicenses 5,17, Salmo 66, versículo 18, Hebreus 11, 6, Tiago 4 e 3 e outras passagens que falam sobre a oração. Amém? Isaías 64, versículo 4, ele trabalha para aquele que está orando, que está esperando nele. Palavra de Deus hoje para os nossos corações. Amém? A gente vai agora rapidamente para o intervalo e vamos voltar com você, orando com você, orando pela tua necessidade. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero